Boa noite. De 15 a 30 de junho, o Brasil vai sediar a Copa das Confederações, competição que serve como teste para a Copa do Mundo de 2014. O Recife será uma das sedes do torneio e vai abrigar 3 jogos da primeira fase. No Opinião Pernambuco de hoje, vamos conversar sobre a Copa das Confederações e tentar encontrar respostas para algumas perguntas. O Estado está preparado para um evento desse porte? Como está a procura dos turistas? Quais serão os impactos para a nossa economia? Para respondê-las, convidamos o secretário estadual da Copa do Mundo de 2014, Ricardo Leitão. Convidamos também o vice-presidente em Pernambuco da Associação Brasileira das Agências de Viagem, Jorge Salles. E completa o nosso debate o coordenador do curso de Economia da UFPE, Zionan Rolim. O público pode participar com comentários, perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, também para o telefone 3423-6836 e também pode participar pelo Twitter, que é @opiniãope. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria começar perguntando ao secretário em relação à Arena, que é o grande palco da Copa das Confederações e está próximo de ser concluída, mas ainda não está 100%. Ela vai ficar pronta a tempo e com segurança para sediar um evento de tamanha importância e que atrai os holofotes da imprensa, não só brasileira, mas mundial. Boa noite, Amônia, boa noite, professor. Boa noite, Salles. Sem dúvida nenhuma, nós estamos nos preparando para o evento da Copa das Confederações desde o início desse processo que começou com a construção da Arena em dezembro de 2010. Então, sem dúvida nenhuma, vai estar tudo concluído, não somente a Arena, como também o sistema viário no entorno do estádio. No momento, a Arena está com 95% de execução, faltando somente concluir os acabamentos finais, e o sistema viário todo será concluído até maio. Então, nós temos condições de assegurar acesso garantido em torno da Arena e também condições de segurança e de conforto para os torcedores que se dirigirem para a Copa das Confederações. Haverá um teste antes da Copa propriamente dita, e eu falo isso porque imagino que é importante ver como é que a Arena funciona, mesmo que ela tenha sido minuciosamente planejada, para que a gente possa prever que eventualmente tem um problema desse ou daquele tipo. Tem um teste ou tem mais de um teste previsto e dá tempo de fazer esses testes? Não dá, sem dúvida nenhuma. Está dentro do planejamento a realização de eventos testes. Nós teremos 2 jogos antes de entregar a Arena à administração da FIFA no dia 24 de maio. O primeiro jogo teste será um jogo festivo, reunindo equipes formadas pelos operários que construíram a Arena. Uma maneira de homenagear pessoas que foram fundamentais desse processo, né? E o esforço que eles fizeram para antecipar a entrega da Arena. E vocês esperam quantas pessoas de público para esse jogo festivo? Nós esperamos cerca de 15 mil pessoas. 15 mil? É porque serão os operários e suas famílias. Sim. E os torcedores serão os familiares dos operários. E o segundo jogo, no dia 22 de maio, reunirá o Náutico, que foi o primeiro clube que contratou com a Arena para jogar lá durante 30 anos, mandar seus jogos na Arena, e um adversário que vai ser definido. Pode ser um adversário da Copa do Brasil, caso o Náutico passe da primeira fase, ou um amistoso com um time da região, do país ou do exterior. Está esperando essa definição. E nesse caso, nós vamos trabalhar com um público de 30 mil pessoas. A capacidade da Arena são 46 mil, mas a orientação da FIFA é que essa ocupação seja gradual, né? Primeiro 15 mil, depois 30 mil, e então certamente 46 mil no jogo oficial, no primeiro jogo oficial da Copa das Confederações, que reunirá as seleções da Espanha e do Uruguai. Jorge Salles, já que a gente falou de lotação total da Arena, eu queria saber como é que tem sido, do ponto de vista de vocês, das agências de viagem, a procura por pacotes, pela participação e pela audiência nesses jogos da Copa das Confederações. Você já tem um resultado positivo em relação a isso? Temos. Boa noite ao nosso telespectador, boa noite, secretário, boa noite, professor, boa noite, Ramon. A BAV está extremamente preocupada, porque nós sabemos
e temos certeza absoluta que o Estado, em torno de 6 anos, sofreu uma transformação, eu diria que nunca jamais visto em nenhum Estado da Federação Brasileira. Nós estamos realmente trabalhando turismo não só como lazer, estamos trabalhando como lazer e negócio. E o Estado preparou-se para sediar a Copa do Mundo de 2014. Então, com isso, os holofotes do mundo inteiro recaem para Pernambuco. Não só porque Pernambuco sempre foi vendido como sol e mar, mas hoje Pernambuco tem uma das maiores gastronomias do Brasil. Hoje nós temos uma cidade de Olinda, um patrimônio da humanidade, uma cidade totalmente reestruturada. Recife hoje está em plena ascensão do desenvolvimento, tanto cultural, com arenas de shows, etc. E isso nos preocupa, porque achamos que hoje o setor habitacional ele é pouco para a demanda que a gente espera que chegue. Mas já existem entendimentos que não só serão utilizados os hotéis que são devidamente classificados pela FIFA, porque aí é onde nós, agentes de viagem do Brasil, tocamos num ponto crítico, porque ela escolheu uma operadora, que é a Matchpoint, e essa Matchpoint fez os contratos com X hotéis, classificou X hotéis, deixou o X do lado de fora, e esses X hotéis que ela classificou, ela está cobrando um valor muito além do que comprou. O agente de viagem que quiser comprar esse hotel só é permitido se comprar via a Matchpoint, e com isso, muitos brasileiros, nós sabemos que estamos passando por uma crise na economia, eu não diria que brasileira, eu diria que mundial, vai procurar outro seio de habitação, e outro seio de receptivo, e outro seio de lazer. Então, a nossa preocupação está sendo voltada para este ponto, para captar e preparar os outros hoteleiros que não foram formados pela FIFA, para daí eles ficarem aptos a bem receber como a FIFA prepara os hotéis que ele credencia. Nós não somos contra a FIFA credenciar, nós somos contra apenas ao cerco que ele faz e que, por exemplo, qualquer operação que é feita, toda ela vem de fora. Então, isso nós somos contra. E somos contra por quê? Porque nós vivenciamos o dia a dia e sabemos que você pagar uma tarifa muito alta numa alta estação e é ruim. Você veja, uma das primeiras batalhas que a BAV tem e que estamos conseguindo aos poucos, nos picos das festividades de Pernambuco, Carnaval, São João, Semana Santa, nós brigamos com a rede hoteleira para não subir muito a tarifa a tarifa da diária deles. Por quê? Porque se eles incluem na diária almoço, café, jantar, dá o prolongamento quando tem feriado grande, isso soma uma tarifa muito alta. E isso há recusa por parte do cliente, por parte do grande público. Porque fica muito caro. Fica muito claro. Então, a hotelaria hoje, o receptivo hoje, já entendeu que isso é ruim. Eu tive num estado da federação... Eu queria interromper o senhor só para a gente voltar para esse aspecto das tarifas, para a gente discutir isso com um pouco mais de profundidade, dessa intermediação da FIFA em relação aos hotéis e aos pacotes. Mas eu queria te pedir licença para passar a palavra para o professor Zionan. A gente sabe que a Copa das Confederações é um grande evento esportivo, mas está longe de ser uma Copa do Mundo, que é um evento que envolve vários países e muitas equipes e acredito que um volume de turistas e de recursos muito maior. Mas é possível traçar pelo menos uma ideia de qual é o impacto de um evento desse, por exemplo, para o PIB do Estado, para a cadeia do turismo, que envolve também os restaurantes, os hotéis, as agências e o transporte, os taxistas e tudo mais. Há uma previsão em relação a isso? Boa noite, os telespectadores, boa noite a você, boa noite, secretário, boa noite, vice-presidente da BAV. Olha, como você está falando em teste, digamos assim, a Copa das Confederações não é um teste, a Copa das Confederações é um evento assim, importante no mundo inteiro, e ele está apenas a um ano da Copa do Mundo. Então, será, digamos assim, o primeiro passo, porque o Recife também vai sediar jogos da Copa do Mundo. Então, o impacto disso no turismo, o impacto disso no PIB do Estado é importantíssimo, mas não é só importante no período das Copas das Confederações ou na Copa do Mundo. Em relação ao turismo, o efeito se dá no curto, no médio e no longo prazo. Assim, você tem um exemplo muito conhecido, é o do México. O México realizou já há 45 anos atrás, se não me engano, a Olimpíada de 68. Depois,
a Copa do Mundo e depois a Copa do Mundo de 86. E hoje o México recebe próximo a 25 milhões de turistas, enquanto nós estamos assim entre 5 e 6 milhões de turistas assim por ano. Então é muito pouco. Então isso, e nós somos um país como o México que temos muita riqueza, inclusive uma natureza até mais complexa do que o México, né? Que nós temos Amazonas, Pantanal. Então isso vai ser muito importante, quer dizer, isso, o efeito de um evento desse tipo, da importância desse tipo, não se dá apenas com a vinda dos turistas que vão gastar aqui, vão ter um número de dias de permanência, de gasto, mas também pelas obras que estão sendo feitas, que já no momento de se preparar para um evento, para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo, está se empregando pessoas na arena, na mobilidade, nas estradas, em vias de acesso, em segurança. Então, tudo isso está gerando emprego. Então, acho importantíssimo. E não é por nada que todos os países lutam, fazem o maior esforço para realizar um evento desse tipo. Então, eu acho que o Brasil não tem essa de, será que nós estamos preparados? Quer dizer, se nós não estamos preparados agora, que somos a 5ª economia do mundo, quando estaríamos? Entendeu? Daqui a 50 anos? Não, nós estamos preparados, nós temos condições e, como o próprio secretário colocou e como nós temos acompanhado pela imprensa, a coisa está indo, não estamos diferentes de muitas nações desenvolvidas quando realizaram a Olimpíada, a Copa do Mundo, como se toma a Olimpíada de Atlanta nos Estados Unidos, uma potência nos Estados Unidos, a Olimpíada do Canadá de Montreal, equipamentos foram inaugurados na véspera, sem teste algum. E são 2 grandes potências econômicas. Então, nós podemos até fazer melhor do que eles. Só complementando aí o que o professor disse, o Brasil tem expertise internacional na organização de grandes campeonatos de futebol. O Campeonato Brasileiro reúne dezenas de times, se considerar a Série A, a Série B e a Série C. Os times viajam para cima e para baixo no Brasil, usam os aeroportos do Brasil, os juízes são escalados para um canto para o outro, a CBF escala a supervisão técnica do canto para o outro, os hotéis são ocupados durante 6 meses. E nunca faltou, ao que eu sei, não falta juiz, não falta hospedagem para as seleções, não falta avião para as seleções, para as equipes se deslocarem pelo território nacional todo. Então, nós temos essa capacidade, comprovadamente essa capacidade, né? Então, organizar uma Copa em 12 cidades, do ponto de vista da logística, é muito mais simples do que organizar anualmente o Campeonato Brasileiro. Assim, agora, claro, são seleções que exigem um receptivo muito mais qualificado, hospedagem muito mais qualificada, campos de treinamento mais qualificados, estádios mais qualificados para jogar, que estão sendo construídos, né? Então, em relação a isso, não há temor. Por outro lado, se a gente toma, já que o senhor citou o Campeonato Brasileiro, se a gente compara, por exemplo, a realização de um Campeonato Brasileiro, a organização de um Campeonato Brasileiro com a organização de um torneio como, sei lá, a Copa do Rei na Espanha, ou o Campeonato Inglês, ou nos Estados Unidos, aqueles eventos como os do futebol americano, os nossos deixam muito a dever. E, por outro lado, a gente também já foi sede de Copa do Mundo, inclusive o Recife já foi sede de Copa do Mundo. Mas a realidade do futebol naquela época é totalmente diferente. E não tinha um governador como Eduardo. A realidade é essa. Só você ter uma ideia, para comparar, o jogo aqui, o Recife foi chave, em 1950, os jogos foram disputados na Ilha do Retiro, mas a torcida do esporte foi chamada para construir os muros da Ilha do Retiro, né? Então, a relação do ponto de vista da organização do futebol, do envolvimento dos negócios que o futebol hoje em dia atrai, dos empreendimentos que hoje em dia o futebol exige, é uma diferença enorme, né? Claro. Ninguém pensava naquela época em construir uma arena especificamente, como está se construindo aqui em Pernambuco, pelo fato do Recife ser sede da Copa do Mundo e da Copa das Confederações. E um detalhe, secretário, quando o Pernambuco pleiteou ser sede da Copa, eu sempre ouvi do governador que ele não preparava Pernambuco para sediar a Copa de 2014. Porque não existe, na minha concepção, na concepção de qualquer empresário, montar um hotel, construir um hotel para a Copa de 2014. Porque aí o hotel estava falido no fim do dia. Então ele constrói para a eternidade. E a imprensa mostra aí que o PIB nosso é ascendente até o ano 2000 e bota força.
E agora o indo lá para cima que vai aumentar mais mesmo. Só um dado, estatístico que pode contribuir, um dado numérico pode contribuir para a discussão a partir do que o professor levantou, é o seguinte: os investimentos no sistema viário aqui na região metropolitana para a Copa do Mundo e Copa das Confederações, eles superam R$1 bilhão. R$1 bilhão. Somado a isso, os investimentos na arena e mais na cidade da Copa, isso se aproxima de R$2,5 bilhões. Então, é muito mais do que um torneio de futebol. É um legado que a região metropolitana vai receber. Há mais de meio século, a região metropolitana não recebe, num tempo tão concentrado e com prazos tão definidos, um volume de investimentos dessa envergadura. Porque nós não estamos somente fazendo as coisas, nós estamos fazendo a coisa dentro do prazo que a FIFA estabelece. Por exemplo, a obra da Arena, inicialmente, ela vai ser concluída em dezembro de 2013, porque havia inicialmente só a perspectiva de Pernambuco sediar a Copa do Mundo. A Copa das Confederações Quando não estava entrou a inclusa. Copa das Confederações, foi posterior essa decisão, nós tivemos que antecipar a obra em 8 meses. E não somente a obra do estádio, também todo o sistema viário correlacionado com a obra do estádio. O que é que existe em obra pública? Existe a prorrogação de prazo. Antecipação de prazo é uma raridade, eu nunca ouvi. Eu também não. E muito menos numa obra com essa dimensão. Hoje em dia, na área da arena e no entorno da arena, estão trabalhando 10 mil operários. No canteiro de obra em torno da arena, tem 8 empreiteiras trabalhando simultaneamente. É tanta gente que nós instituímos um condomínio do canteiro, para evitar interferência e dificuldade de relação na operação de cada empreiteira. Tem outro aspecto também relevante, aí, desculpe se eu estou me estendendo Não, muito, por favor. que é quanto a um processo novo de urbanização que a cidade da Copa e a Arena está criando. As pessoas perguntam, por que vocês decidiram implantar a cidade da Copa e a Arena em São Lourenço da Mata? Foi uma decisão técnica, tomada não por mim, não pelo governador Eduardo Campos, mas por um grupo de urbanistas que pegou o mapa da região metropolitana e viu o seguinte: nós temos uma concentração populacional e econômica no centro metropolitano, temos uma concentração no sul metropolitano, em torno de Suape, e temos um polo que vai crescer rapidamente, com a mesma velocidade que Suape cresceu, no norte metropolitano, em torno da Fiat e das fábricas que a Fiat já está atraindo para lá. E um relativo vazio populacional e econômico no oeste metropolitano. Secretário, eu vou pedir licença ao senhor para a gente fazer o nosso primeiro intervalo, a gente volta a falar sobre essa Isso questão. É um tema interessante. A gente lembra que o público pode participar, como já está participando, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco. O nosso tema de hoje é a Copa das Confederações e participam do debate o secretário estadual da Copa, Ricardo Leitão, o vice-presidente da ABAV-PE, Jorge Salles, e o coordenador do curso de Economia da UFPE, Zionan Rolim. Você pode participar, como sempre, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter, @opiniãoPF. Você pode mandar a sua pergunta e o seu comentário. O secretário falava no fechamento do bloco anterior sobre a escolha da cidade de São Lourenço da Mata como espaço para ser montada a arena e a cidade da Copa, e falava que havia uma grande concentração no sul, puxado principalmente por Suape, uma demanda crescente no norte devido à Fiat e aqueles empreendimentos que estão se instalando lá. O centro, naturalmente, por ser a capital da região, também tem um fator de atração muito forte, mas que essa região oeste da região metropolitana,
havia uma espécie de vazio populacional lá e de que o empreendimento foi pensado como uma forma de atrair investimentos e pessoas e Exatamente. Ser um empreendimentos. vetor, a cidade da Copa e a Arena Pernambuco serem vetores de atração do crescimento metropolitano no sentido oeste, que é uma região que tem um bom sistema viário, que foi muito fortalecido agora, por conta da Copa, e há uma disponibilidade de terrenos muito grandes. E já foi uma área pensada desde a década de 70, uma área para servir para desconcentração metropolitana. No governo Heraldo Gueiros, se pensou em construir no oeste o polo administrativo do Estado e também outros equipamentos metropolitanos. No final das contas, só se construiu lá no oeste um equipamento metropolitano que existe ainda hoje, Que é o TIP. que é o TIP. O TIP é um equipamento metropolitano. Mas havia a ideia de fazer uma central de cargas, o polo administrativo do Estado. Então, essa ideia foi, de certa maneira, recuperada agora. Eu acredito que a cidade da Copa e a Arena Pernambuco vão ter força de indução, de atração, para puxar a metrópole para o oeste. A gente sabe que a Copa vai de 15 a 30, portanto são 15 dias. A gente vai sediar apenas não, mas vamos sediar 3 jogos, entre eles alguns jogos importantes, como 3 seleções campeãs mundiais jogaram aqui. Campeões mundiais. Mas nesse intervalo entre um jogo e outro, se a gente quer atrair os turistas e tal, a gente tem que ter uma programação, né? A gente tem que ter uma série de atrações porque no dia do jogo você vai para o jogo, ok. Mas nos outros dias você tem que ter alguma coisa para fazer. No intervalo a gente falava aqui com o professor Zionan sobre essa ideia acho que é o Fan Fest, né? Isso, que são espécies de polos onde a cidade se reúne para ver os jogos, para assistir a atrações culturais. Qual a importância também dessa programação complementar ao evento para a atração de turistas e para que o evento dê certo? É importantíssimo. Porque, como se sabe, a receita turística depende de 3 variáveis. O número de turista, o gasto do turista e o número de dias, a permanência média do turista. Então, se o número de dias já está determinado. Assim, suponha que venha muitos turistas para cá. Então, é importante que esses turistas, durante esses dias, gastem bastante, gastem muito, deixem renda aqui. Então, isso é importantíssimo. Mas, para que isso aconteça, eu presenciei isso em 2 Copas do Mundo, na Alemanha, a da Alemanha e a da França, é necessário que a cidade tenha um polo de atração que reúne esses turistas, que é chamado de FanFest. Então, a Alemanha organizou isso muito bem, então seria muito bom que, assim, o Estado de Pernambuco, aqui tem um representante, um secretário, que se analisasse como foi feito isso aí na Alemanha, em Frankfurt foi excelente, Berlim, Munique também, assim. Então, isso se colocam grandes telões, restaurantes de comidas típicas do mundo inteiro, assim, tem shows se de convida, música assim, tem telões para assistir os jogos e depois dos jogos aquilo ali vira como uma espécie de uma discoteca, bares e assim, como assim. Então isso é muito importante porque todo dia o turista tem alguma coisa para fazer. E como se sabe, Recife é uma cidade, por exemplo, que a orla marítima de Recife é pobre em diversões e lazer, assim, diversões e lazer para o turista, não para o pernambucano. Aqui nós temos os melhores restaurantes do Nordeste, nós temos... Agora, para o turista, nós não temos uma orla como a de Natal, como a de Fortaleza, e como a Praia de Iracema de Fortaleza, assim, que, assim, cheia de bares, aquela festa, aquela noite, que você saiba para onde ir. Aqui, assim, qualquer turista que vai caminhar na orla de Boa Viagem é uma coisa muito mais calma, muito comparando com essas outras capitais do Nordeste. Então, se nós não tivermos uma FanFest muito animada, muito bonita, muito, assim, com muitas atrações, por exemplo, na Alemanha, na França, assim, as grandes empresas põem estandes na FanFest para distribuir brindes. Então, isso também é entendeu? Tipo assim, as grandes empresas do país põem estandes lá, em todas elas, todos os estados tinham isso. Então, senão, aí eles vão saber que em outro estado, tipo, sei lá, tem alguma coisa interessante, um show, qualquer coisa, um forró acontecendo em Maceió, eles vão sair de Recife, vão para Maceió, vão para outra cidade. Tem uma programação específica para isso? Olha, eu vou discordar do professor. Eu de economia não conheço absolutamente nada. Tá certo? Eu só gosto de economia quando eu preciso tirar dinheiro do bolso para gastar. Eu tenho medo de receita e ficar sem ele. Mas de turismo eu conheço um bocadinho. Eu estou na Praça há 33 anos. Nós temos hoje um estudo
em Pernambuco que qualquer turista que quiser vir para aqui sozinho, ou seja, entrar na sua internet, comprar sua passagem, que vai fazer um erro, que vai deixar de falar com gente, com pessoas, para o orientar, vai falar com a máquina que não responde a ele, que não troca opinião com ele, tá certo? Se ele vier sozinho a Pernambuco, o turista fica aqui 8 dias e não fica um dia só no hotel. No início das minhas palavras, quando eu disse que Pernambuco vem passando por uma revolução industrial na indústria do turismo, é porque eu não estou puxando o saco do governador Eduardo Campos, não. Porque eu diria que o governador não faria nada se ele não tivesse tão bom secretário de turismo como ele teve. Então tem o Paulo Câmara, tem o Silvio Costa Filho, tem hoje o Feitosa, tem o Zé Chaves, que começou no início do governo Eduardo Campos. Eles prepararam um plano diretor e este plano está sendo executado até hoje. A Prefeitura do Recife, por sua vez, acompanhou o trabalho junto com o do governo do Estado neste trabalho. A minha preocupação é tão somente uma. É saber se a capacidade dos restaurantes que nós temos hoje aqui, a capacidade dos barizinhos que nós temos aqui, a capacidade das atrações turísticas hoje noturna. O senhor sabia que na Sete do Galo, nas quintas, sextas e sábados, tem hoje uma atração turista toda semana. Uma atração de frevo. Então, isso já foi uma conquista do turismo de Pernambuco. Então, a minha preocupação é que se eles vão ter capacidade para aguentar a quantidade de turista que vai vir para Pernambuco. Que é a preocupação. Não, mas eu também não estou negando isso, não. E também não estou negando todo o esforço que o governo do Estado fez para realizar esse evento. Mas eu só não concordo quando o senhor fala de Natal. Nós somos maior do que Natal. Eu não sou barrista, não, viu? Talvez a gente possa orientar um pouco a conversa falando sobre a estimativa de turistas que virão aqui, que aí pode orientar um pouco mais a esse debate. E também sobre a programação desse A Embratur estima que virão para cá na Copa das Confederações, é uma estimativa ainda, 30 mil turistas, né? Passarão aqui, não ficarão aqui porque a tendência das torcidas... Quando o senhor diz aqui, é em aqui Recife. No Recife. A tendência das torcidas é acompanhar as seleções. Então, a permanência do torcedor é muito variável. Eles podem ficar aqui e daqui se deslocarem para estados vizinhos, se deslocarem para Salvador, se deslocarem para Fortaleza, que são as capitais mais próximas que terão jogos na Copa das Confederações, mas também é uma tendência muito grande deles acompanharem as seleções, inclusive com voos fretados, né? Vem turista com voo fretado para acompanhar o deslocamento da sua seleção. Então, com 30 mil turistas, é um número muito grande para Pernambuco absorver? Eu acredito que não, mas nós temos no Carnaval 10 vezes mais do que isso. É o que eu ia dizer, né? Nós organizamos o Carnaval sem nenhum problema, nós temos um galo da madrugada sem nenhum problema. Não vejo, não vejo dificuldade para isso, de absorver. Inclusive porque na Copa das Confederações, quando faz ser um torneio de tempo mais reduzido, o fluxo de turistas do exterior é menor. Eles preferem vir para a Copa do Mundo, que é um torneio de 30 dias, ao contrário da Confederação, são 15 dias, envolvendo o dobro as 3 vezes mais seleções do que na Copa das Confederações, para poder. Aí sim, aí tem tempo mais de percorrer o país, de visitar as cidades, ficar mais permanente em algumas cidades. Nós temos que ficar atentos, Salles e o professor, é que o Recife vai ser porta de entrada, pelo fato de ser uma das capitais mais próximas da Europa e ter um aeroporto sem problemas. De todos os aeroportos das 12 cidades que receberão o jogo da Copa do Mundo, o de Pernambuco, os Guararapes, é em melhores condições. E com espaços enormes nos horários de pico para receber voos fretados. Espaço para estacionar aeronaves executivas, que foi um problema enorme na África do Sul. Teve um dia na África do Sul que estacionou no aeroporto comercial tantos jatos executivos que os voos comerciais tiveram que ser desviados para Moçambique. Secretário, nesse sentido, me permita trazer... A gente falou um pouco dos aeroportos, dos voos fretados, e eu tenho uma série de perguntas aqui já dos nossos telespectadores perguntando sobre a questão do trânsito. Então, vamos para as 4 rodas. Por exemplo, Josélio de Areias pergunta como o Recife está preparada para a Copa do Mundo com o trânsito tão caótico? Marcos Antônio, de Camaragibe, como as pessoas que moram perto da cidade da Copa terão acesso ao local dos jogos se há pouco investimento em serviço de transporte público? E a gente tem outras perguntas nesse sentido. Acho que é uma preocupação local, e já que a gente está falando para o público local, é importante a gente falar disso, em acessar a arena
das diversas regiões da região metropolitana do Recife nos dias de jogo. Como é que vocês estão pensando no esquema para isso? E aí eu aproveito para perguntar. Um dos jogos é no dia 19, que é uma quarta-feira, às 19 horas, e é um horário que tradicionalmente é um horário de caos para a mobilidade da cidade. Vai ser feriado? Como é que vai ser feito o deslocamento nesse dia? A Lei Geral da Copa dá ao governador do Estado, faculta ao governador do Estado a possibilidade de decretar ponto facultativo e feriado escolar nos dias de jogos no seu Estado. Né? Não no dia dos jogos da Copa da Seleção Brasileira, mas dia de jogos no seu Estado. Provavelmente, né, no dia 19, essa quarta-feira, será ponto facultativo e feriado escolar. Isso vai facilitar a ordenação do trânsito. As obras viárias para a Copa das Confederações, como eu disse lá no início, elas já estarão concluídas todas até maio. Como é que é o acesso prioritário? O acesso rodoviário, prioritariamente, vai se dar pela BR-408, que foi duplicada para receber esse fluxo crescente no sentido da Arena, a partir agora do final de maio próximo, né? Então a pessoa vem pela Abdias de Carvalho, pega ali a BR-232, que já não é uma avenida fácil, né? Que não é fácil, mas que pega a 232, depois pega a 408 no sentido do TIP, e depois de 5 quilômetros de entrar na 408, a Arena está lá. Da conexão da 232 para a 408, são 5 minutos de carro. Tem essa opção. E o transporte público? Transporte público, também haverá ônibus credenciados saindo do TIP diretamente para a Arena. A FIFA vai ter uma barreira na 408 para só permitir passar ônibus credenciados. Então, as pessoas vão ter a opção de chegar no TIP, deixar seus carros e de lá para a Arena ou tomarem ônibus credenciados ou irem de metrô. Pega o metrô na estação do TIP e desce na estação Cosme Damião, que está sendo construída por conta da Arena. Ela fica entre a estação do TIP e a estação Timbi, lá em São Lourenço em Camaragibe, né? Essa estação Cosme Damião fica a 2 quilômetros da Arena. Então, com o ingresso na mão, descendo na estação Cosme Damião, a pessoa entra em ônibus articulados e gratuitamente é levada até a Arena, tanto na ida quanto na volta. Os ônibus ficarão fazendo circulares, tanto para deixar as pessoas na Arena, quanto para trazê-las de volta até o metrô. Então, há acesso pelo metrô e acesso rodoviário. Não haverá o acesso por carro particular sem credenciamento. Porque aí envolve questões que não estão sob a nossa administração diretamente, são questões de segurança, né? A FIFA tem uma preocupação enorme com o aspecto de segurança por conta das seleções, por conta das autoridades que estarão presentes, por conta dos riscos de todos os grandes eventos do mundo, inclusive risco de terrorismo. Então aquelas 4.000 e tantas vagas de estacionamento da Arena... Vai ter bloqueio nas pontes, bloqueio nos acessos e principalmente bloqueio na 408. E bloqueio que não será administrado pelo governo do Estado. Será administrado pelos agentes de segurança da FIFA e por agentes federais que estão trabalhando conjuntamente na elaboração e na execução do plano de segurança para a Copa nas 6 cidades. Então, aquelas 4.000 e tantas vagas da Arena não vão ser utilizadas por carros de particulares? Não, de particulares não. Somente veículos credenciados. Pode até ser um veículo particular, mas ele tem que ser um veículo credenciado pela FIFA. Não é credenciado pelo governo do Estado, nem pela Prefeitura do Recife, nem pela Prefeitura de São Lourenço da Mata. Né? Por exemplo, o carro do governador do Estado terá que ser credenciado para chegar até a Arena. Ô, secretário, me perguntar não ofende. O ruim é a gente sair sem saber. Eu vou todo final de semana para Cravatar. E tem uma dificuldadezinha para chegar até o TIP. Do TIP para frente, melhora o trânsito. Dali, aquela Bia de Moraes é totalmente engarrafada. O governo tem algum projeto para aquilo ali? Porque alguém vai ter que chegar até a BR para entrar para a Arena, concorda? Concordo. Então, tem algum projeto de ampliação ali? Tem.
é colocar a terceira faixa de cada lado na BR-232, da descida do viaduto até o entroncamento com a 408. Agora, só que é uma obra, embora o trecho seja curto, a obra é muito complicada, porque atualmente na faixa de domínio dos dois lados passam dutos de várias naturezas. Gás, fibra óptica, adutora da Compesa, uma série de equipamentos que estão subterrâneos ali, a linha de alta tensão da Chesf do outro lado. Então, é uma obra que tem que ser feita com muito cuidado. Mas começa quando isso, secretário? Não será feito para a Copa. Não será feito para a Copa. Porque não há tempo hábil. Isso não trará Não. A gente vai ter, evidentemente, uma operação de engenharia de tráfego ali, que não é a operação comum em dias normais da 232, naquele trecho. Vai ter sinalização, vai ter patrulhamento, vai ter reboques, né? Na hipótese de alguém quebrar ou bater, o reboque vai estar lá, a cada 500 metros vai ter um reboque. Vou pedir licença a vocês, para a gente fazer o nosso segundo intervalo, a gente retoma no terceiro bloco. Chamo mais uma vez o público a participar do nosso programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco e o tema de hoje é a Copa das Confederações. Eu queria aproveitar esse nosso último bloco, queria perguntar ao professor Zionan sobre, já que ele conhece dessa questão da economia do turismo, o evento está aqui na nossa região metropolitana. Isso pode ter reflexos para o turismo, por exemplo, do interior, para os hotéis do interior, os hotéis que estão, por exemplo, na região agreste, que é uma região que tem hotéis fazenda, esse tipo de coisa. E isso já pode ser esperado para um momento imediato, assim, próximo já à data da Copa? Não, tem sim, assim, e depende muito da divulgação desses, digamos assim, desses micropolos ao longo do estado, né? Quer dizer, cidades como Caruaru, com todo o acervo de artesanato, essa coisa toda, Gravatá, Garanhuns, Petrolina, entendeu? As uvas de Petrolina, quer dizer, e muitas, assim, outro tipo de atividade que pode ser realizado durante a Copa do Mundo, um evento como a Paixão de Cristo, que pode, assim, excepcionalmente pode ser realizado, e muitos outros. Agora, depende muito da capacitação desses agentes econômicos que estão lá no interior, quer dizer, como eles vão se preparar para isso, como eles vão se organizar e como eles vão divulgar, assim, essas suas cidades, esses seus polos, aqui na Copa do Mundo, para que o turista que chega aqui tenha acesso, porque todo mundo, muito turista, aluga carro e sai. Eu mesmo fiz isso nas minhas viagens. Você sai do local onde tem os jogos e entre um jogo e outro, você sai para visitar cidades, outras cidades. Ou seja, não é uma coisa que vai acontecer sozinha, é preciso um trabalho... Não, é necessário, não. Turismo não vive sem publicidade. Eu estou interrompendo muito, não. Por favor. O governo do estado fez, ano passado, 16 seminários na cidade do interior para apresentar o projeto da Copa e estimular as cidades a descobrir de que maneira elas podiam se integrar a esse projeto. Qual é a nossa preocupação? É que estando a arena na região metropolitana, estando a rede hoteleira na região metropolitana, sendo as atrações turísticas mais importantes na região metropolitana, a gente não quer que a população do interior fique distante. A gente quer que a população do interior se integre. E as prefeituras, os empresários do interior estão examinando de que maneira eles vão chegar mais perto desse projeto. E com isso, secretário, nós agora, de 5 a 7 de abril, nós estamos realizando a 8ª Mostra Internacional de Turismo, cujo tema é Copa das Confederações, onde nós vamos ter aqui 22 operadores da América do Sul e a Europa, Portugal e Madrid, Espanha, discutindo sobre a Copa das Confederações. Consequentemente, respalda na Copa do Mundo. Porque esta é a última oportunidade que Pernambuco tem para discutir, numa rodada de negócios, a Copa das Confederações. E a nossa, especificamente, não por ser da ABAV, mas até porque a ABAV não o faz, quem é responsável pela rodada de negócio é o SEBRAE, e é tida como a melhor rodada de negócio do Brasil.
barra terra de São Paulo. Então, aí nós vamos discutir a Copa das Confederações. Já que vai ter esses operadores de diversos países, as agências de viagem preveem de onde vão vir a maioria dos turistas? Eu imagino que, obviamente, que dos países diretamente envolvidos, Itália, Espanha, Uruguai, que é um país pequeno, vocês têm uma previsão em relação a quais países, os turistas de quais países virão em maior quantidade? Com certeza, após o dia 7 de abril, eu terei isso na mão. Porque nós temos, inclusive, constituímos uma estação operadora, aonde vão estar 11 das principais operadoras. Eu sou barrista. Essa estação operadora são... ainda, sabe? Essa estação operadora é voltada só para as operadoras de Pernambuco. Então, nós vamos estar com os 11 operadores, com as suas representadas, discutindo com o pernambucano, tá certo? Tudo sobre a divulgação da Copa das Confederações. Porque a gente sabe que o povo do interior, quando eu falo interior, eu falo logo Mata, Zona da Mata, Agreste, etc., todos vão convergir para Recife, para Pernambuco, para Recife e região metropolitana. Então, nós temos que preparar essas pessoas para que, aqui chegando, eles saibam o que fazer. Ou seja, não chegue no hotel e não saia para onde ir à noite, quando chegar antes do jogo ou sair da FanFest da vida. Então, nós vamos ter a preparação para isso nessa oitava. E não só vá apenas a Portugalinha, né? Porque Portugalinha é uma marca mundial. Eu sou fervoroso brigador com os voos charters que existiam e, graças ao meu bom Deus, Pernambuco não faz mais aquele voo charter só para Petrolina. Porque o avião chegava, os ônibus levavam para Portugalinha os turistas, os turistas ficavam trancados uma semana e não conhecia o Recife, não conhecia Olinda, não conhecia Caruaru, não conhecia Gravatá. Então a gente brigou, batalhou, sei que levei muita porrada nas costas, mas graças a Deus o sucesso está aí. Mas é importante que eles devem ir a Portugalinha. Não fique é importante, mas vá também a outros lugares. Não tenha dúvida. Conheça outras. Aproveitar esses minutos finais do nosso programa para prestigiar a participação dos nossos telespectadores que participou com uma série de perguntas e comentários. Tem uns comentários, inclusive, curiosos. Tem Cláudio, lá do Hipódromo, por exemplo, que ele está preocupado com a questão dos assentos marcados nas arenas. Gostaria de saber dos convidados se o brasileiro tem cultura para se comportar em uma arena onde cada torcedor compra a cadeira marcada e se vai haver alguma fiscalização em relação a isso. A fiscalização é total, inclusive dentro da arena, né? No caso da Copa das Confederações do Mundo, a FIFA tem agentes que são de segurança, mas no primeiro momento são agentes de orientação para fazer com que o direito de quem comprou o seu assento seja respeitado. Da mesma forma que hoje em dia aqui no Recife nós temos assentos marcados nos cinemas. E não tem problema. E as pessoas respeitam, né? O que nós queremos é com... Teatros também. Os teatros também, não vejo nenhuma dificuldade. Gustavo das Graças diz, todo estádio é pago para depois arrendar a clubes, mas aqui em Pernambuco é o contrário. Por quê? Confesso que eu não tenho conhecimento em relação a esse modelo de negócio. Não, a Arena Pernambuco é uma PPP. Foi feita uma licitação, um consórcio venceu a licitação para construir a arena e depois gerenciá-la por 30 anos. Nesse período de 30 anos de gestão, o governo participa como sócio desse projeto, participa das receitas e das despesas. Depois de 30 anos, o estádio Arena Pernambuco é incorporado ao patrimônio do governo do estado, né? Então, nesse período de 30 anos, cabe ao sócio privado viabilizar economicamente aquele empreendimento, mediante os contratos que ele puder fazer, como fez um contrato para o Náutico jogar lá durante 30 anos. É uma maneira de viabilizar um tipo de ocupação da arena. Então, qualquer outro clube pode fazer outro contrato. O Sport, o Santa Cruz, pode querer jogar lá mediante o contrato. Então, nesse sentido, importante sempre destacar, a Arena Pernambuco não é patrimônio do Clube Náutico Papibaribe. O Náutico fez um contrato para apenas jogar lá. O Náutico não é dono e não será dono da Arena Pernambuco. Então eu posso dizer aos meus amigos alvirrubros que não é a Arena Timbu, não, que é a Arena Pernambuco. É a Arena Pernambuco. Mas é o campeão que vai jogar lá em primeira vez. Eu, como rubro-negro, disputo. Nesse sentido, o custo original, pelo menos lá em 2010, quando esse processo começou, era de que a Arena custaria na faixa de 500 milhões ou 532 milhões de reais foi o custo contratual. E daqui para o fim da operação,
esse custo... Vai ser alterado, porque sobre esse custo original, pelo contrato, incide uma correção com base no IPCA. Há uma previsão para quanto ele vai? Não, nós vamos ter esse custo fechado no momento em que a construtora entregar a obra ao governo do Estado, que vai acontecer no próximo dia 14 de abril, quando a arena vai ser aberta para a visitação pública. É o primeiro momento em que as pessoas, mediante agendamento, porque a demanda é enorme, nós vamos organizar um agendamento para as pessoas poderem conhecer a Arena Pernambuco. Professor Zilnon, esse modelo da PPP, o senhor acha que é adequado, que é o ideal para um empreendimento desse porte? Não, claro. Isso é importante porque é trazer a empresa privada a participar também, né? Quer dizer, não só o Estado. Quer dizer, o Estado tem muitos compromissos na parte de educação, saúde. Então, se na área do lazer, nessa área de lazer, ou em qualquer outra área também, pode ser até numa construção de uma ponte, numa estrada, uma Ponte construção do Paiva, uma PPP. Também, isso aí é muito importante. Assim. A gente tem Andrei, do bairro de Campo Grande, e ele diz, todos perguntam sobre o sistema viário e a construção dos estádios, mas e os hospitais, escolas e condomínios, quando ficarão prontos? No Do projeto da Copa? Sim. Não, o projeto da Copa não construiu nenhum hospital. A FIFA credenciou como hospitais de assistência prioritária para a FIFA 2 hospitais. Inicialmente o Pelópita da Silveira, pela proximidade da arena, que fica ali por trás da SEASA, e para atendimentos mais complexos, o Hospital Esperança. Foram os 2 credenciados pela FIFA. Né? Agora, se houver necessidade, todos os hospitais da rede emergencial do Estado estão à disposição. Mas a FIFA escolheu esses 2. É sempre bom também lembrar que a FIFA é uma instituição privada. Né? A Copa é um empreendimento privado. O que o governo do Estado e o governo brasileiro estão fazendo é considerar que é importante esses eventos para o Brasil, do ponto de vista da atração de turistas, da atração de negócios, de criação de renda, de empregos, de visibilidade internacional do Estado do Brasil, e assegurar para esses empreendimentos a infraestrutura necessária para que eles se viabilizem. Mas é um negócio no qual a FIFA ganha muito dinheiro e faz as suas escolhas, inclusive os hospitais, que ela acha que deve credenciar para receber o chamado grupo FIFA, entre eles as seleções. Tem Jorge de Campo Grande que diz, é uma lástima a construção da cidade da Copa, porque poderia se investir em outros setores da sociedade em detrimento de um evento esporádico. Eu discordo de Jorge. O governo, pelo fato de estar participando do projeto da Copa, não está descuidando de outros investimentos. E como foi bem dito aqui, eu ressalto, Pernambuco tem nesse momento uma capacidade de investimento alta, uma capacidade de atrair empreendimentos de toda sorte, em todas as áreas, e é destacadamente um dos estados que está liderando o crescimento no Nordeste e crescendo a índices superiores ao do Brasil. Então, não é o investimento da Copa que está prejudicando Pernambuco, nem está prejudicando investimentos importantes em outras áreas. E com um detalhe, né, professor, esse investimento, eu sou contra também o nosso ouvinte, porque aquilo ali é uma arena multiuso. Aquilo não vai ficar só preso a jogo, aquilo ali vai ter shows. Aquilo ali, eu visitei a arena, nós tivemos uma reunião do Conselho de Turismo lá dentro, aquilo não é só... vai ficar só numa arena, não. Aquilo ali vai ser uma cidade toda construída em volta, vai ter conjunto residencial, vai ter hospitais ao redor, vai ter supermercado, vai ter cinema. Quer dizer, é uma vida nova, um polo novo. E o que o ouvinte precisa saber também é os efeitos multiplicadores. Quer dizer, exatamente. Quando se está construindo a arena, está se gerando empregos. E uma vez construída, os shows, todos os eventos, aquilo ali vai pagar impostos ao governo. E com esses impostos, o governo pode investir em educação, em saúde, em segurança, entendeu? Por conta daquela arena que foi construída que ele está. Professor, eu não sei o número, mas eu não sabia. Eu fui para uma reunião da Secopa, lá na Arena Multiuso, e o Gilberto estava fazendo a explanação. Gilberto Pimentel, executivo. Exatamente. Ele foi o presidente da Impetu, foi meu colega de Impetu durante muitos anos. Eu conheço bem, professor. Foi aluno de minha mulher, foi depois professor de turismo. É um cara que conhece profundamente do assunto. Ele me chamou a atenção ao número de assentos que a Arena de Pernambuco tinha e por que aqueles assentos não davam direito de sediar a Copa com o jogo do Brasil naquela Copa. Não, é o seguinte, o Brasil só joga em estádios com mais de 60 mil assentos.
por conta da rentabilidade que os Jogos do Brasil geram. Que os Jogos do Brasil E a geram, nossa né? tem 46 mil. A nossa tem 46 mil. Agora, por que nós fizemos 46 mil? Por uma questão de custo e benefício. Viabilizar. Para viabilizar economicamente, porque 60 mil significa mais custo de manutenção, mais custo de construção. E a gente não tem perspectiva aqui, na operação normal da Arena, com os campeonatos estaduais e do Brasil e Copa do Brasil, de estar sempre recebendo um público de 60 mil pessoas. Iria virar um elefante branco. Então, esse cuidado era melhor não receber. É melhor deixar de sediar o jogo do Brasil na Copa, e ter um evento. E o Brasil jogará depois aqui, em algum momento, não tem problema. Caio Peixoto, do bairro da Boa Vista, tem uma pergunta interessante. Qual é o público de Recife que vai usufruir da Copa das Confederações se o ingresso é caro? Há essa preocupação com tornar os jogos acessíveis para a população também, e eu diria inclusive do entorno, né? Que é uma cidade que não tem exatamente os maiores níveis. Foi criada uma espécie de ingresso social, é uma cota de ingressos, a FIFA chamou de ingressos sociais, na faixa dos R$50. Agora esses ingressos não dão direito aos melhores lugares da arena, né? Os assentos prêmio, que são os assentos próximos à lateral do campo, no centro do campo, esses são assentos que podem chegar, dependendo da posição, a mais de R$2.000 por jogo, dependendo. Os camarotes também são muito caros. Agora, essa realidade da Copa não será a realidade posterior quando a Arena passar a sediar os jogos, por exemplo, do campeonato estadual. Ela vai ter que trabalhar com valores de ingressos que sejam semelhantes aos valores cobrados na Ilha do Retiro, no campo do Santa Cruz, porque é o público que vai sustentar aquele projeto como um local para jogos dos clubes de Pernambuco, é esse mesmo público que vai para os outros estados. Luiz Cláudio Marques mandou um e-mail para a gente e ele diz assim: quando tem qualquer evento em Recife, falta táxi para atender o público. Como será na Copa? E aí eu complemento a pergunta dele, perguntando, esse bloqueio que vai haver e essa restrição de acesso, ela vale para os táxis também? Vale. Só passam carros credenciados. Então ir de táxi não é uma boa opção? Não, pode ir até o TIP. Ele pode ir de táxi até o TIP, e no TIP tem a opção de pegar o ônibus circular credenciado do TIP até a Arena, ou se não, pegar a estação do metrô, TIP, estação Cosme Damião, de lá e de ônibus até a Arena. Eu posso complementar essa coisa que ele está falando assim, que não tem táxi no evento aqui, assim. Não existe táxi assim, abundância, em evento nenhum em grande cidade, assim. Se você já passou um ano novo em Nova York, em Paris, a própria Copa do Mundo mesmo, quando a gente quis sair, não encontrou táxi em Frankfurt, não encontramos táxi em Berlim, assim, porque em qualquer, seja em Paris, seja em Recife, seja em Rio de Janeiro, em São Paulo, um evento dessa natureza, são muitas pessoas que estão, assim, assistindo nos telões, assistindo no estado, então, é meio problemático. Agora, lógico, se tenta fazer o melhor possível, como se tentou fazer na Alemanha, como está se tentando fazer aqui. Agora, dizer que assim, que a gente vai ter problemas e não houve problemas em lugar nenhum, não. Se você qualquer grande evento, seja em Paris ou no Rio de Janeiro, é problemático voltar para casa. Se volta. Ninguém fica no evento, não. Se volta agora. A minha tristeza e a minha decepção, eu era louco para assistir o show da virada do ano na Expo em Lisboa. Fomos para lá, nós éramos família, tínhamos lá 10 pessoas, tudo de picolé branco, para assistir ao show. Quando lá chegamos, o show de fogos, para mim, uma decepção. Com 5 minutos não tinha ninguém mais na Expo, só tínhamos nós. Aí saímos para procurar um restaurante para jantar. Não tinha um restaurante aberto, salvo aqueles que estavam fazendo o Réveillon. O resto estava tudo fechado, porque a cultura europeia não permite aquilo. Então, a gente se preocupar com táxi, onde nós vamos estar preparados com o setor viário, com o metrô, com isso, com aquilo outro, eu acho que isso é um mínimo para a gente se preocupar. Gente, eu só tenho, acho que 30 segundos para terminar o programa. Eu queria dar um esclarecimento sobre a FanFest, mas não vai ter tempo. Eu só queria perguntar uma coisa que é sobre a questão da língua estrangeira, que é uma coisa que me preocupa. Nossa população, de modo geral, não fala uma segunda língua. E se a gente está querendo receber turistas, como é que vai ser essa comunicação? Já está havendo curso
convênios firmados junto com a Secretaria de Turismo do Estado, junto com a BAV, com o SEBRAE, já estamos com treinamento forte. Taxistas, Os taxistas tem aqueles, como é o nome daquele, da tecnologia, eu sou meio atrasado, aqueles tablets, né, da vida, que tem lá todo o mapa, todas as atrações que Pernambuco tem à disposição, e o próprio taxista está fazendo curso de espanhol e de inglês. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente tinha vários tópicos, inclusive sugeridos pelos nossos telespectadores que enviaram uma série de perguntas. Muito obrigado. Agradeço também ao público que assistiu e participou desse programa. A gente termina aqui. Boa noite e até o próximo programa.